Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Instituto Ideia. Hoje eu estou conversando aqui com o Maurício, ele é o CEO do Instituto Ideia, eu sou analista do Instituto, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as últimas eleições que aconteceram nos Estados Unidos, de algumas prefeituras lá dos Estados Unidos, baseado num artigo que o Maurício escreveu para a revista Exame, que se chama Nas eleições locais dos Estados Unidos, republicanos mostram que há futuro sem Trump. Maurício, olá, tudo bem? Muito prazer estar aqui com você de novo nessa conversa. Tudo bem, Raíra? É sempre bom estar aqui com você. Muito obrigada. Agora, esses últimos dias, né, tiveram muitas eleições aí nas prefeituras, algumas cidades bem importantes nos Estados Unidos, que também tiveram algumas mudanças aí no cenário político local, né? E eu gostaria de falar um pouquinho com você, principalmente sobre as eleições da Virgínia, da cidade de Nova York, de Nova Jersey e de Minneapolis. No seu artigo que você escreveu, você citou uma passagem muito interessante do autor Eric Hobsbawm na obra A Era dos Extremos, em que ele fala que no século XX seria o mais terrível e o mais veloz de todos os tempos, mas que talvez isso também pudesse refletir um pouco na política norte-americana agora no século XXI. E vendo que esse tabuleiro eleitoral tem mudado bastante, também principalmente sendo visto aí nas eleições presidenciais com Biden sendo eleito, qual a principal mensagem, quais as principais mensagens você acha que os próprios eleitores dessas cidades deixaram nas urnas nessas últimas eleições? Bom, obrigado, Raíra. Primeiro, eu acho que seria incrível quem puder ler A Era dos Extremos, do Hobsbawm, que ele fala que essa velocidade do século XX foi marcada por uma utopia do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, por muita medo e ignorância na história do mundo, né? Ele pega o período de 1914 a 1991. Dito isso, eu queria fazer alguns pontos aqui. Lembrando que a maioria das eleições nos Estados Unidos ocorrem de 2 em 2 anos, né, que são nos anos pares, né? Então a gente teve um ano ímpar, é um ano bastante pouco relevante em termos eleitoral. Por outro lado, está se criando a tradição de eleições em locais muito importantes, como você citou. Por exemplo, a gente teve eleição para a prefeitura de Boston e para a prefeitura de Nova York, que são duas cidades muito relevantes na costa oeste. E também já se criou uma tradição de duas corridas estaduais, que uma é na Virgínia, que tem sido uma disputa bastante acirrada entre republicanos e democratas. Os republicanos ganharam em 2009 e ganharam agora, os democratas ganharam em 2013 e 2017. E a gente teve Nova Jersey também, que teve uma eleição, era uma reeleição de um governador democrata. Lembrando que na Virgínia não tem reeleição, mas Nova Jersey tem, e foi uma reeleição que é bastante apertada. Foi uma vitória que surpreendeu pela margem bastante apertada dessa vitória. E a gente teve eleições que são dois lugares muito democratas, que foram de Boston e Nova York, que a gente pode comentar depois as particularidades, né? Mas é interessante ver que a gente tem um ano, que é um ano que, em teoria, é bem menos agitado em termos de eleições, mas que movimentou muito e traz algumas mensagens que são importantes tanto para a disputa que vai haver do Congresso nos Estados Unidos no ano que vem, que é bastante importante para a gestão Biden. Vai ser renovado grande parte do Senado e grande parte da Câmara, como depois projetando aí a reeleição presidencial americana em 2024. Uhum. Como você mesmo citou, essas últimas eleições, elas mudaram muito também a estrutura em si, né? A gente está vendo que algumas pautas estão sendo muito reforçadas, não só na parte política, mas na parte social também. E, por exemplo, Minneapolis, a gente teve a tentativa de substituir o referendo do atual departamento de polícia, né? Da cidade, depois do estado, depois do assassinato de George Floyd, mas isso acabou sendo negado. E você acha que isso refletiu de alguma forma nas eleições locais? Essa negação do referendo? Bom, interessante você perguntar isso. Bom, todo mundo sabe que Minneapolis foi o centro mundial depois daquele horrível incidente na morte que acarretou a morte do George Floyd. E existe uma campanha muito grande para que o orçamento que hoje é direcionado à polícia seja realocado, né, nesses locais para outras medidas de política pública de contenção à violência que não necessariamente passam pela ação policial. É uma discussão bastante profunda e eu queria dizer para vocês que um dos problemas de referendo é você trazer temas muito complexos por uma pergunta simples que obviamente não reflete a complexidade que está por trás de um tema desse.
a Europa, né, viveu isso com o Brexit, né, que obviamente quem votou no Brexit a favor ou contra não tinha dimensão da complexidade que viria por trás disso. É a mesma coisa com qualquer referendo. Agora, o fato é que os eleitores de Minneapolis rejeitaram essa ideia, e essa era uma pauta progressista, principalmente dentro do Partido Democrata, bastante forte. E essa pauta foi rejeitada, e rejeitada por uma expressiva maioria, o que deixa a primeira mensagem que não foi uma noite muito favorável para os extremos, tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano. Então, a gente percebeu nessas eleições, a gente pode aprofundar em cada uma delas, e que houve um crescimento da relevância e obviamente, uma premiação para quem adotou esse caminho, para um discurso mais moderado e mais centrado em temas mais pragmáticos, né? Então, resumindo, referendo sempre traz esse problema de simplificar temas complexos, mas o fato é que, para o lado progressista do Partido Democrata, foi uma grande derrota. Uhum. E voltando para essa parte aí do progressismo, só que um pouco o oposto do progressismo, a gente vê que na Virgínia e Nova Jersey, o lado republicano ainda se mantém presente, né? Mas com uma tendência independente do trumpismo. Como que você enxerga esse novo governo que ainda assim é republicano, mas sem essa dependência dos ideais de Donald Trump, do governo Trump? A Virgínia é um caso bastante interessante, porque a Virgínia tradicionalmente era um estado que votava republicano até o ex-presidente Barack Obama ganhar na Virgínia em 2008. Desde então, todas as eleições majoritárias para presidente, os democratas ganharam na Virgínia e só perderam uma eleição de governador em 2009. Então, muita gente diz que a Virgínia passou a ser um estado azul, né, um estado democrata. E é interessante ver que o Biden ganhou na Virgínia com 10 pontos percentuais acima do Trump, que é uma diferença bastante significativa. Então, existia uma expectativa de que os democratas tivessem sucesso na Virgínia, e o candidato democrata, o Terry McAuliffe, ele foi governador da Virgínia, ele foi eleito em 2013, né? E saiu bem avaliado do governo, então existia uma expectativa muito alta. Agora, é interessante olhar como a campanha do Glenn Youngkin, que é o governador eleito republicano, ela ganhou a eleição porque ela conseguiu virar mais eleitores do Biden. O que eu quero dizer com isso? A pesquisa de boca de urna mostrou que 15% dos eleitores que votaram Biden em 2020, um ano depois, em 2021, votaram Youngkin, votaram republicano. Isso foi fundamental para a vitória. Enquanto o McCarthy e os democratas não conseguiram converter os eleitores do Trump, que 99,5% votaram republicano. E aí é interessante essa conversão, ela se deu por alguns fatores que eu acho que vale mencionar e vão ficar aí como reflexão para o Partido Republicano daqui em diante. O primeiro é que a narrativa da candidatura dele se distanciou do trumpismo, né? Se distanciou principalmente de um tema que é muito constante nas manifestações do Donald Trump, que é a questão da suposta fraude eleitoral que houve em 2020. Então, o Youngkin ele simplesmente ignorou esse tema e ele focou em um tema que em dois temas que foram bastante relevantes na campanha. O primeiro é a questão econômica, né, que há uma sensação de aumento de preços, inflação nos Estados Unidos, e no caso da Virgínia, né, como em outros estados, um aumento de preços dos combustíveis. E, obviamente, que o presidente da República é diretamente relacionado com a gestão econômica, e o Youngkin bateu muito forte no tema econômico, que foi acho que foi um mérito dele, porque esse é um tema que realmente existe uma preocupação nos Estados Unidos que tudo que o Biden tem feito, na verdade, está pressionando os preços, pressionando a inflação. E outra discussão, que também é uma discussão muito profunda, complexa, controversa, que existe uma discussão aqui nos Estados Unidos sobre a teoria racial nas escolas. O que significa isso? Trazer uma perspectiva de negros para a história americana. E, obviamente, que isso é muito politizado, né? Sem entrar no mérito de que a escola tem que dar uma formação ampla, de diversas perspectivas, o fato de que os dois partidos têm usado isso de forma política. E uma das coisas que o Youngkin comentou que ele vai acabar com essa coisa de teoria racial nas escolas públicas da Virgínia. E é interessante ver que na última pesquisa, os pais que têm crianças tanto no ensino primário como no ensino médio, o Youngkin ganhou com 20 pontos percentuais a mais que o democrata, que o Terry McAuliffe. Ou seja, esse tema foi muito relevante também. Ou seja,
a lição que fica é o distanciamento do trumpismo e um foco muito mais no presente, né? E eu acho que é interessante que depois da vitória republicana na Virgínia, a gente já ouve vários parlamentares em Washington republicanos discutindo o quão valioso ficar se distanciar do trumpismo nesse momento, porque tem um grande potencial de rachar o partido, porque tem alguns estados no sul, principalmente, que o Trump ainda é muito forte. Mas foi um bom sinal para o partido que existe um caminho, existe uma narrativa que se distancia dessa coisa bélica e de teorias da conspiração em relação à apuração eleitoral. Você citou uma coisa muito interessante, que é essa questão da teoria racial, porque nos Estados Unidos, principalmente hoje em dia, também no contexto pandêmico, tem duas partes muito latentes, né? Que é essa parte social e de combater o racismo, e também a parte econômica, que gerou muito desemprego, a inflação aumentou muito. E são temas também muito relevantes em outros países, mas que nos Estados Unidos acabaram virando também temas para as campanhas eleitorais de agora. E, por exemplo, na cidade de Nova York, que é um dos complexos mais importantes aí dos Estados Unidos, a gente teve o Eric Adams, né, o segundo prefeito negro da história da cidade. E nesse contexto em que o racismo está sendo tão abordado, você acha que isso pode refletir de alguma forma? Você acha que isso ajudou na eleição dele de alguma forma? Vai mudar? Tem tendência a mudar o contexto político e social local de Nova York, do estado e também na questão nacional? Eu acho que vale falar um pouco da eleição do Eric Adams. Lembrando que o Eric Adams ele entrou para a polícia, né? Durante muitos anos ele foi policial em Nova York e, segundo ele, uma das motivações para isso foi ter sofrido racismo e preconceito por parte da polícia na juventude dele, ele sendo um jovem negro. Por outro lado, ele é um cara que defende algumas causas policiais, ou seja, ele está muito mais para o espectro moderado do Partido Democrata do que para grupos que defendem essa questão da mudança do orçamento da polícia. Mas eu acho que é interessante, e lembrando também que a Nova York é uma cidade extremamente democrata. Lembrando que nos Estados Unidos, você, quando vai se registrar para votar, você tem a opção de dizer se você é democrata, republicano ou independente. Para você ter uma noção, na cidade de Nova York, para cada 6 democratas tem um republicano, ou seja, é muito democrata. Então, a decisão da prefeitura de Nova York é feita nas primárias democratas, né? Uhum. E aconteceu uma coisa bastante interessante nessas primárias, que eles usaram um sistema de ranking na votação, que você, como eleitor, marca a tua primeira, segunda, terceira, quarta e quinta opção. E eles vão vendo, e aí na apuração você vai vendo quem, por cada opção, até chega o momento que alguém tem a maioria, né? Uhum. Isso é um sistema bastante interessante, na minha opinião, porque estimula os candidatos a que você seja a segunda, a terceira opção do eleitor. E também estimula um discurso mais moderado e dilui a força dos extremos, né? Porque é difícil você ser o extremo e ser a segunda opção de alguém. Então, e ele saiu vitorioso desse sistema. Então, é interessante que foi um sistema que ajudou a moderação. Então, a gente espera do Eric Adams uma gestão bem mais... E ele se coloca, inclusive, como um progressista pragmático, que é uma nova expressão de moderado, progressista pragmático. E a gente espera de uma gestão dele bastante moderada. E eu acho que esse sistema que eles chamam de vote ranking choice, ou sistema de ranking de votação, ele é bastante saudável, porque ele elimina essas coisas, esses discursos extremistas e estimula os candidatos a falar: você não quer votar em mim, que eu seja a sua segunda, a sua terceira opção, o que é o que estimula o debate de uma maneira bastante mais amigável. Uhum. Nossa, muito interessante. A gente também teve um fator interessante em Boston, que Boston elegeu uma mulher, que é taiwanesa americana, né? E ela se juntou a outras 11 mulheres prefeitas, possivelmente 13, dependendo dos outros resultados eleitorais, como prefeitas do país, o que acaba também ajudando bastante na representatividade das mulheres na política como representantes maiores, assim, em locais como prefeituras e tudo mais. Você consegue enxergar isso como um possível progressismo nessa parte política de mais mulheres na política? Não, eu queria dar 2 passos atrás. Em primeiro lugar, são 13 mulheres, confirmado agora, de cidades com mais de 400 mil habitantes, que são consideradas Ah, cidades, ok. o que é bastante relevante em termos dos Estados Unidos. Em segundo lugar, é importante tratar esse tema de uma maneira mais plena. Uma coisa que o Partido Republicano fez de positivo, quando o Partido Republicano sofreu uma derrota em 2018, quando eles perderam a maioria na Câmara Federal.
E uma das coisas que eles identificaram foi que o Partido Democrata tinha um sistema de recrutamento de candidatos mais diverso. E uma coisa que o Partido Republicano fez bem para 2020, que houve também eleições de deputado e senador, no volume na escala de 2018, mas teve, foi que o Partido Republicano elegeu muitas mulheres em 2020 para a Câmara Federal. E houve assim, o fato positivo é que ambos os partidos estão colocando como candidatas, né, mulheres. Vou dar um exemplo: na Virgínia, você vota para vice-governador também. Uhum. E o Partido Republicano elegeu uma vice-governadora negra também na Virgínia, que é uma coisa histórica. Então, assim, há uma sensação de que existe um esforço de ambos os lados de recrutar mais mulheres, que mais mulheres sejam candidatas. E, obviamente, quando você coloca mais candidatos, aumenta a probabilidade de você ter mais eleitos. Isso é uma coisa óbvia, né? Então, eu acho que isso é uma coisa positiva e eu estou vendo isso nos dois partidos. Independente da corrente ideológica, das visões de mundo, o fato é que há mais mulheres republicanas eleitas e mais mulheres democratas eleitas, que é bom para todo mundo. Isso é muito bom, representatividade na política. E agora em 2022 a gente vai ter as eleições no Congresso Nacional. Em questão de moderação, tanto para o lado dos democratas quanto para os republicanos, qual vai ser a principal lição que eles vão tomar para as próximas eleições do ano que vem? Eu acho que o lado democrata tem uma lição de casa bem mais complexa, que é o fato deles se darem conta nessas eleições que não dá mais para ficar vivendo do anti-trumpismo. Eu não vou ser eleito somente dizendo que eu sou anti-Trump, porque o Trump já não está mais na presidência. Eles vão ter que mostrar as entregas do Biden como presidente. Inclusive, não é só o Biden como presidente. Hoje, os democratas têm a Casa Branca e controlam o Senado e a Câmara. Então, não tem mais nenhuma desculpa para dizer que não entrega. E, muito pelo contrário, eles estão sofrendo muito porque, internamente, há a briga da ala liberal progressista, porque liberal nos Estados Unidos significa progressista, contra os moderados, né? E isso tem travado a agenda do Biden de uma maneira bastante negativa, e isso se refletiu nas eleições. Então, os democratas vão ter que, o ano que vem, apresentar entregas, né, na economia, Uhum. entregas que obviamente, não dá para viver só do antitrumpismo. Então, essa acho que talvez seja a maior lição. Qual é a mensagem em termos de o que os democratas entregaram para a nação para que eles tenham êxito nessa eleição de Congresso? E lembrando que se os democratas perderem o Senado e a Câmara, é praticamente inviável governar. Isso tanto o Barack Obama aprendeu no segundo mandato, quando eles tiveram uma derrota muito forte em 2014. Tanto é que o Obama não conseguiu nem indicar um juiz da Suprema Corte, como agora também o Trump também, mesmo tendo a maioria no Senado, ele perdeu a maioria da Câmara também, praticamente teve a sua agenda inviabilizada. Então, essa eleição é muito importante para os democratas, mas a lição que fica assim, não dá para viver somente dizendo que é anti-Trump, que é diferente do Trump, que quer evitar que o Trump volte. Precisa começar a trazer as questões presentes, principalmente as questões econômicas, porque é uma coisa que o país ainda sofre com os resquícios da pandemia, sofre com a inflação, e os democratas são incapazes de colocar em prática, né, um plano de infraestrutura que, em teoria, inclusive tem algum suporte republicano. Então, acho que esse é o grande desafio. Do lado dos republicanos, é que a gente estava comentando, a grande questão é Trump ou não Trump, né? Digo que o Trump é um elefante na sala para os republicanos, que ao mesmo tempo que tem uma base enorme que vive do trumpismo e que cresceu com o trumpismo, a eleição da Virgínia vai gerar um sinal de alerta, assim, existe um caminho que pode vencedor sem usar o Trump. Para você ter uma noção, o Youngkin recusou de fazer um comício com o Trump. O Trump não queria fazer um comício na Virgínia, não teve comício com o Trump. Isso é bastante simbólico, né? Então, eu acho que os republicanos vão ter que fazer uma leitura estratégica para ver qual é a narrativa que eles vão adotar. E eu acho que a boa notícia é que os candidatos moderados, que foram bastante massacrados pelo trumpismo, tem um exemplo da filha do Dick Cheney, né? Que ela é deputada e ela votou a favor do impeachment. Ela é republicana, ela votou a favor do impeachment do Trump, e ela é da ala moderada republicana. Ela foi bastante massacrada por todos os lados, e eu acho que a corrente liderada por ela, acho que ganhou muita força aí com o resultado dessas eleições. Vamos ver como é que vai ser essas próximas eleições no Congresso no ano que vem. Eu acho que tem muita coisa para se jogar aí nesse tabuleiro, principalmente essa pauta econômica. Eu acho que vai ser muito importante para eles, né? E nós também, no nosso próximo debate, a gente vai ter aí a conversa sobre as eleições no Chile, né? Que estão para decorrer agora, o primeiro turno no dia 21 de novembro e o segundo turno no dia 19 de dezembro.
Então, vamos observar como vai ser o andamento dessas eleições, para a gente também debater quais são as possíveis tendências aí no contexto latino-americano, né? Só para dar um spoiler, o Chile que está vivendo, elegeu uma Assembleia Constituinte bastante de esquerda, centro-esquerda, né? Que tem o governo do Sebastião Pinera, que é um governo de centro-direita, mas o maior destaque até agora na eleição chilena é o candidato de extrema-direita, e acho que a gente vai estourar o desenrolar aí do primeiro turno da eleição presidencial no Chile. Vamos ver como vão ser as tendências aí no contexto chileno, que também vai influenciar muito não só as relações dentro do governo chileno, mas também com os outros países da América do Sul, né? Olha, Maurício, muito obrigada pela conversa, muito esclarecedora. É um tema extremamente complexo, mas você conseguiu facilitar bastante aí a contextualização para a gente. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui e aguardo você na nossa próxima conversa. Obrigado, Raíra. Até a próxima. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.